Olá pessoal, tudo bem? Já que a gente não vai ter aula agora sexta-feira, né, por conta do feriado, etc., eu achei que talvez seria interessante pra gente ter essa aula aqui gravada, né, para que vocês não fiquem em prejuízo com matéria, já que a gente tem essa possibilidade. Então vamos continuar a nossa última aula, né, que foi que a gente introduziu o pensamento da teologia política para começar a trabalhar com Carl Schmitt. Então vamos dar prosseguimento, né, para essa penúltima aula, para assim, semana que vem a gente encerrar o nosso segundo bimestre. Hoje a gente já, tendo compreendido alguns pontos interessantes aí da relação teológica da República Cristiana com a estrutura que o Carl Schmitt vai tentar importar, tentando secularizar por uma estrutura política um elemento não secularizável como a teologia, a gente já pode começar a ter uma certa referência sobre alguns aspectos. Primeira questão que a gente tem que ter em mente aqui é o que Schmitt vai adaptar sobre uma questão teológica presente tanto nas escrituras judaicas ou no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que é a ideia dos eleitos, dos escolhidos, né? Assim como a gente vai ver, por exemplo, em Isaías 42 e Isaías 45, como exemplo aqui, né? A gente pode tomar uma ideia de que, na verdade, todo reino, né, a ideia de reino e de glória, elas vão ser, que a gente já vai tratar daqui a pouco, elas são uma espécie de separação para um povo eleito, para um povo escolhido. Ou seja, a glória do reino de Deus, na interpretação schmittiana, nessa interpretação teológica política, não é um reino aberto para todos. Né? Isso, inclusive, é extraído até no Novo Testamento, né? Lá em Colossenses 3, né? Epístolas Colossenses, que fala ali no versículo 12 do povo escolhido de Deus. Né? Tá. E qual é a relação da ideia de Schmitt trazer uma questão como os eleitos, como o povo escolhido, ou seja, a ideia de que num movimento teológico cristão, católico, não seriam todos os povos, não seriam todas as pessoas pertencentes ao reino de Deus. E por como que ele vai entender a ideia de secularizar para a estrutura política esses aspectos, né? Bom, primeiramente, talvez a gente tenha que entender qual é o aspecto teológico dessa, dessa estrutura, né, do ponto de vista político que Schmitt traz aqui, antes da gente tentar fazer isso por uma passagem política, que é o objetivo schmittiano, vamos tentar entender o que Schmitt traz a respeito da perspectiva político-teológica antiga da chamada República Cristiana sobre esses eventos, certo? Inicialmente, a gente tem que entender um conceito, né, um conceito grego que a gente pode traduzir como o déspotis daquilo que é oikos. Né? Vamos tentar entender essas duas questões. Quando falamos de oikos, no sentido grego, o que a gente está tratando é sobre um tríplice conceito grego que vai nos dizer sobre algo como uma detenção de potência, um poder detentor, uma estrutura privada de relação com sua própria estrutura fora do seu corpo que não é pública. Né? É a detenção da privacidade. Essa tríade conceitual da palavra oikos, na sociedade grega antiga, na língua grega, a gente teria como a ideia de família, propriedade e casa. Ou seja, deter um poder, deter uma detenção, uma medição específica, um espaço de poder privado, né? Um espaço de poder privado entre determinados sujeitos, em que esse espaço de poder privado se caracterizaria por uma relação de uso daquela estrutura que não faz parte do seu corpo, mas não é externa a ponto de fazer parte da sociedade, do público.
Ou seja, aqui a gente pode tentar relacionar com uma ideia de detenção de privacidade, certo? Bom, meus caros, esse oikos, traduzido aqui para a gente como conceito, ele pode ser trazido no sentido de oikos, nomos, né? Ou seja, medição, lei, nomos, né? Medição, lei, oiconômico, ou seja, essa fundação jurídica do privado, né? E a relação da fundação jurídica do privado com a questão do despotes. Essa palavra despotes, ou seja, o déspota, né? O poder unilateral que detém atuação sobre o oikos. Esse poder unilateral, esse poder absolutista, esse poder absoluto que lidera pelo pátrio poder a casa, a propriedade, a família, certo? O despotes, o despotes, né? Ele vem legitimado por uma estrutura normativa, esse nomos, que dá a ele poder sobre o oikos, a oikonomia do déspota, ok? Para Schmitt, essa relação legítima do despotes ao oikos é uma relação que leva toda a fundação social como aquilo que ele vai chamar de memória da glória, né? Ou seja, a promessa da imagem e semelhança de Deus, né, do imago Dei, do sujeito, do homem, do ser humano, pecador expulso do Éden, que leva consigo a memória inconsciente do reino da glória, ou seja, do reino de Deus, do reino eterno. Esse reino eterno que é despotado, né, que é o déspota desse reino, é a imagem divina, né, a imagem divina, e seu oikos é a própria população de escolhidos, aqueles que o seguem, aqueles eleitos e arrebatados ao final, né? Então a memória da glória leva à estrutura do reino, ou seja, a memória da glória, a estrutura de um espaço messiânico, um kairos cristóico, leva a inconsciência da sociedade a reproduzir essa ordem secularizada, por forma da administração da casa. O que Schmitt está dizendo aqui é que a humanidade tende a se comportar da forma déspota sobre a casa, ou seja, o líder da casa comandando a família dentro do espaço de poder definido da privacidade, qual seja a propriedade e a casa. Isso só seria possível graças a essa memória da glória que leva à lógica divina de um reino glorioso. Esse reino glorioso tendo como autócratas Deus e potestas, né, e seus súditos, os eleitos. Né? Essa estrutura teológica em Schmitt, que a secularização da política a partir do princípio teológico deve levar em consideração esse sentido da memória do reino da glória. Ou seja, a reprodução da memória da glória por meio da imposição de um oikonomos, uma legitimidade do espaço família, propriedade e casa dentro do espaço estatal. Ou seja, a autorização estatal de um déspota sobre seu oikos, para que assim essa autócratas, essa autoridade soberana possa administrar, gerenciar seus potestas, gerenciar os seus eleitos na memória da glória. A partir desse conceito teológico e essa tentativa de abstração e de secularização para aproximação da política, o que Schmitt tenta nos revelar aqui num preceito político é o que ele vai chamar de estrutura da ditadura, né? Do que ele vai chamar de ditadura, ou sobre uma nova perspectiva democrática, segundo Schmitt. Né? Aqui, ele vai tentar reproduzir em forma política secularizada como essa estrutura da verdade, do teológico, para o político, pode se dar.
como reproduzir a memória da glória dos eleitos dentro de uma sociedade política. A estrutura política de Carl Schmitt, ela se opõe à democracia parlamentar, né? Isso a gente vai ver ainda na próxima aula. Porém, como estrutura nesse primeiro momento, cumpre a gente entender como que Schmitt tenta trazer, tenta secularizar a política a partir desses conceitos de potestas, oikos, né, de autoridade, e povo eleito, não mais num sentido teológico cristão, mas numa inspiração teológica à proximidade política. Então, primeiro, a gente pode observar que o que há em comum, talvez, uma das partes em comum entre todos os regimes teológicos conservadores do século XX, é a ideia de nacionalismo, né? A ideia de nacionalismo, ela tem um sentido muito político quanto à facilitação da estrutura de determinação de quem seriam os eleitos, ou qual é a função da relação secularizada de eleitos na sociedade política. Para Schmitt, a substituição do conceito do povo de Deus, do povo eleito de Deus, desses arrebatados, a substituição desse conceito se dará a partir de uma linha lógica ideária, de um ideal não individual, mas um ideal coletivo de identificação. Por ideal coletivo de identificação, a gente traz outro conceito muito caro à estrutura, por exemplo, a estrutura judaica do Antigo Testamento, né? A estrutura mosaica, que é a ideia de nação. Ou seja, nação é a organização de povos. Povos se autodeterminam e se autorreconhecem por estruturas específicas em comum. Ou seja, os povos podem ter pensamentos ou visões diferentes em nuances sociais. Porém, eles se reconhecem pelo aquilo que a gente pode chamar, por exemplo, de sua cultura. Isso determina a união de povos. Sua cultura, religião, língua, os reúne em unidade na formação de uma nação. Isso, claro, tem toda a relação teológica cristã moderna, né, pós-judaica, uma vez que esse povo salvo, esse povo escolhido agora, é aquele que segue o Christoi, que segue o Mashiach, que segue a ideia do novo Salvador a partir de seus novos mandamentos. Ou seja, há uma identificação entre o chamado povo cristão, assim como havia uma identificação chamada povo judeu. Essa ideia, quando resgatada e secularizada por Schmitt, ela pode ser determinada como um povo nacional. Ou seja, o povo aqui, a nação, não é mais administrada pela estrutura cultural necessariamente, mas pela formação cultural que se deu dentro de um Estado. Ou seja, um povo estatal, ele se reconhece, um Estado-nação, se reconhece muito mais a partir de conceitos culturais próprios. Isso pode ser levado num primeiro movimento de identificação schmittiana. Se isolamos um Estado-nação, esse Estado-nação tem em sua maioria determinados conceitos, segundo Schmitt, de autoidentificação. Ou seja, não seria correto dizer que todos os povos se dão de forma homogênea de pensamento. Mas pode-se dizer que a cultura, que há uma linha lógica de cultura entre esses povos que se apresenta de forma homogênea. Homogênea por conta de sua classificação de povo em um Estado-nação. Essa classificação, essas ideias homogêneas podem ser identificadas tão facilmente como, por exemplo, uma estrutura mandamental mosaica, ou as leis cristóricas. Não, mas elas podem vir a ser identificadas a partir de uma identificação. Então aqui a gente tem uma primeira estrutura schmittiana de Estado, nova perspectiva democrática, não uma democracia parlamentar, mas uma estrutura democrática que virá a se tornar o conceito da ditadura.
A democracia schmittiana entende pela democracia identitária. A partir da aula que vem a gente vai ver todas as estruturas, né, do que Schmitt, a partir dessa proposta, vê de problemas quanto à estrutura democrática parlamentar, né? Mas essa linha que vamos estudar aqui hoje, estamos estudando aqui hoje, é de extrema importância para entender isso, né? A linha identitária, para Schmitt, ela se apresenta como uma revelação não de vontades individuais, mas sim de revelação de interesses de povo, de formação de Estado-nação. Se um representante é erguido, é levantado não por interesses democráticos parlamentares, mas por identificação entre seu povo, esse representante ele tem a capacidade de receber o autoritas, ele tem a capacidade de ter a elevação de potestas dentro do seu oikos, o oikos aqui representado pelo próprio Estado-nação. Com isso, esses sujeitos poderão, não por vontade, mas por interesses em comum, por cultura em comum, por algo maior que eles, segundo Schmitt, levantar um líder, aclamar um soberano que não é eleito por determinações de promessa, determinações de projetos, mas sim por identidade nacional. Por isso o nacionalismo é tão importante, por controle dessas estruturas de identidade. Não seria possível uma estrutura teológica identitária internacionalista secularizada. Isso, uma internacionalização de estruturas teológicas só seria possível a partir de conceitos puramente teológicos não secularizados. Ao secularizar esses conceitos, Schmitt só pode fazê-lo por estruturas nacionalistas, porque esse nacionalismo permite a identidade entre esses sujeitos, certo? Então, o plebiscitarismo, né, a expressão plebiscitária, o plebiscito, é uma ferramenta essencial para a democracia autoritária, para a democracia ditatorial de Schmitt, para a democracia identitária de Schmitt, uma vez que este sujeito aclamado, que tem suas relações culturais parecidas com o seu povo, né? Aquele que foi criado no mesmo meio, ou seja, escolhido do mesmo berço, ele pode vir, nas suas dúvidas, trazer o plebiscito, a ideia da identificação plebiscitária, para dirimir dúvidas, essas nuances específicas sobre a decisão, né? Só que a grande questão aqui é que, ao aclamar um soberano, esse soberano ele passa a ter a legitimidade pelo oikos, ou seja, o déspotas. O despotes, ele dá a legitimidade ao soberano de decidir. A decisão pessoal é extremamente importante na democracia schmittiana, porque essa decisão foi legitimada pela identificação popular. Então aqui, diferente da democracia, que a gente tem a ideia de representação, ou seja, o deputado representa seus eleitores dentro de um pluripartidarismo, na estrutura schmittiana, a decisão despótica do soberano, ela é legitimada, ela tem um nomos sobre o oikos, né, sobre o seu povo, por conta de que aquele povo se identifica por aclamação ao seu líder, né? Aqui podemos chamar, por exemplo, a melhor palavra para definir isso foi a palavra adotada na Alemanha, né, a palavra Führer, né? Essa palavra que tem essa derivação de aclamação. Bom, por isso aqui o majoritarismo é extremamente importante, porque o majoritarismo pode revelar essa identificação. O majoritarismo massivo, tá? Ou seja, se há dúvidas sobre aqueles sujeitos na disputa política por liderança, né, se há um acirramento muito grande, é que aqueles sujeitos não podem assumir nenhum deles como déspotas, uma vez que eles não têm um majoritarismo amplo, um majoritarismo de identificação ampla, bem delimitado. A partir de se ter uma aclamação popular, se pode observar
que naquele sujeito há identificação. Essa identificação o legitima a decidir. E é importante entender que essa decisão, segundo Schmitt, é ex nihilo. O que significa isso? Ela vem do nada. Ela não é legítima, ela não vem da lei, ela não vem de um princípio, ela vem do nomos, ela vem da legitimidade da identificação. Ah, mas e se errar? Mas e se ele errar? E se a decisão for contra seu povo? Se a decisão for contra seu povo, esse erro se revelará, ou seja, a exceção resolverá o problema. Um ato errado revela a seu soberano qual é o ato certo. Essa estrutura é chamada de complexio oppositorum. Esse complexio oppositorum é uma estrutura política demandada pela República Cristiana, pela estrutura Vaticano, em que se entende que pelo mal pode se revelar o bem. Ou seja, antípodas andam juntas em autorrevelação. Não é uma dialética, é o contrário de uma dialética. É uma revelação maniqueísta, onde há bem, há uma revelação de mal. Só que por o bem ser de extrema dificuldade de identificação, o mal vem a facilitar a identificação do bem. Ou seja, a exceção, o espaço de excepcionalidade, revela o interesse identitário do bem. Por isso, o espaço de exceção, que será o tema da nossa próxima aula, da aula da semana que vem, que teremos normalmente pelo Zoom, por lives, a gente vai entender essa ideia de exceção, uma ideia central no pensamento schmittiano, para poder criticar a democracia parlamentar. Esse espaço excepcional, né, esse espaço da exceção, revela aquilo que é bom. Né? Schmitt diz, da normalidade não se apreende nada. A exceção que ensina, a exceção que revela. É do espaço de exceção que trará, pelo princípio identitário, pela ideia plebiscitária, qual é o bem, qual é a oposição daquela exceção. Então, sobre toda crise, sobre todo espaço atípico, sobre toda situação limite na política, abre-se a exceção como meio impositivo de revelação da normalidade. Com isso, a gente pode finalizar essa estrutura de hoje a partir do seguinte conceito. A primeira frase da teologia política de Carl Schmitt é: o soberano decide sobre o estado de exceção. Esse é o ensinamento claro de Schmitt sobre o que é o poder de revelação da normalidade pelo soberano e a importância da exceção. Entretanto, esse soberano só tem legitimidade para decidir sobre esse espaço de exceção se ele tivesse princípio identitário que o levou à aclamação. Ou seja, que seu povo se identifique com ele. Ah, mas e aquele se tiver uma minoria que não se identifica para ele, com esse soberano? Bem, para Schmitt, essa minoria caminha para a própria exceção. Então a excepcionalidade está nessa minoria. A ele será atribuído também o estado de exceção, certo? Então isso daqui foi uma aula excepcional, nossa, né, gravada, para que vocês tenham algum conceito, algum conteúdo para estudar essa semana. E para a semana que vem, né, nossa aula da semana que vem, que será no dia 19, né, no dia 19 de junho, voltarmos com a live, tendo nossa última aula, encerrando este bimestre. Ok, meus caros? Grande abraço para vocês, tudo de bom, bom descanso nesse feriado e até semana que vem.